Bom dia a todos! Como vai vocês? Espero que estejam bem saudáveis. Eu sou a Ediane, uma das nutricionistas do Programa Nacional de Alimentação Escolar do município de Picuí. Vamos dar início a um novo ciclo, onde iremos trazer algumas orientações nutricionais voltadas para doenças que têm relação com a nutrição. Essa semana vamos falar sobre o excesso de peso, que é um distúrbio nutricional causado pelo acúmulo de gordura no tecido adiposo. É caracterizado por um índice de massa corporal, ou seja, IMC, igual ou acima de 25. É uma doença crônica e que pode trazer alguns males, como por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer. O excesso de peso, gente, é uma complicação que traz alguns motivos, né? Devido a esse acúmulo de gordura, vai haver um processo inflamatório constante no nosso organismo. Ninguém tem excesso de peso porque quer. Existem alguns fatores que acarretam nesse excesso de peso, como por exemplo, a genética, o nosso dia a dia, a correria, o estresse. Também existe alterações hormonais, uso de medicamentos constantemente, também o sedentarismo e o consumo excessivo de alimentos gordurosos, né? Assim como também os industrializados. Então, o tratamento deve ser feito de forma individualizada. Nós devemos procurar aqueles profissionais capacitados para tratar esse tipo de doença, como por exemplo, o nutricionista, o endocrinologista, o cardiologista. Gente, o índice de massa corporal IMC não é um fator prioritário para dar o diagnóstico de excesso de peso, que pode ser sobrepeso ou obesidade. Para que a gente chegue ao diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, nós temos que realizar uma anamnese nutricional, né? Onde nós vamos realizar medidas antropométricas, analisar os exames bioquímicos, vamos também analisar o consumo alimentar para que possa chegar nesse diagnóstico. Então, o excesso de peso hoje é considerado, né, um problema de saúde pública, porque ele vem crescendo de forma constante, tornando-se assim uma epidemia mundial. A Organização Mundial de Saúde preconiza que em 2025 nós vamos ter em torno de 2,3 bilhões de adultos com obesidade. Também o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana nos informa que crianças com a faixa etária de 5 a 7 anos vêm apresentando estado de obesidade, numa prevalência de 12,9%. Adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos, na porcentagem de 7%, vêm apresentando obesidade. Hoje no Brasil, 20,7% das mulheres e 18,7% dos homens apresentam obesidade. Gente, é sério, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos buscar saber com esses profissionais qual foi a causa que levou a esse excesso de peso e começar a tratar com urgência, né? Para que as doenças, aquelas doenças que eu citei, não venham a apresentar, né, sintomas no nosso organismo. Então, quais são as orientações voltadas para o excesso de peso no que se trata do que devemos preferir e evitar? Devemos preferir realizar uma atividade física na qual nos dê prazer, a sensação de bem-estar, como por exemplo uma caminhada, uma bicicleta, musculação, dança. Também
devemos ter esse cuidado no consumo de água, passar a consumir em torno de 8 a 10 copos de 200 ml de água por dia. Comer devagar e mastigar bem os alimentos. Realizar em torno de 5 a 6 refeições durante o dia para evitar os chamados beliscos ou exageros. Preferir consumir bastante frutas, em torno de 3 a 4 porções no dia, assim como também consumir hortaliças, verduras e legumes. Preferir comer a fruta em vez do suco. Também dá prioridade àqueles alimentos integrais, como arroz, macarrão, pães, aveia, que são fontes de fibras e ajudam no processo de emagrecimento. Dá prioridade aos leites e derivados desnatados, queijos, como por exemplo a ricota, o Minas Frescal. Priorizar as carnes vermelhas, como o patinho, coxão mole, coxão duro. Preferir o frango, filé ou peito. E peixes, como por exemplo o atum, a sardinha, a cavalinha. Todas essas carnes, elas devem ser grelhadas ou cozidas ou assadas, tá? Também devemos priorizar o consumo do arroz com feijão todos os dias, porque o arroz tem um aminoácido que, junto com o outro aminoácido do feijão, formam um casamento que nos faz bastante, que nos traz bastante saúde, tá? Gente, também é importante para aquelas pessoas que são diabéticas consumir, né, os adoçantes naturais, como por exemplo o xilitol, o eritritol. Para aquelas pessoas que são hipertensas ou que têm algum problema renal, passar a consumir os condimentos, né, os temperos naturais e evitar o excesso de sal. Gente, na hora do almoço ou do jantar, dá preferência, né, iniciar comendo as hortaliças, as verduras, os legumes, porque eles nos dão mais saciedade. E o nosso prato, eles têm que ter essa porcentagem mais ou menos aqui acima, né, de verduras. Aí depois vem os carboidratos, as proteínas e a frutinha, né, o feijão, que é uma leguminosa. Bom, então essas são as dicas do que preferir. E o que devemos evitar, né? Evitar jejum prolongado, passar muito tempo sem se alimentar. Evitar também pular refeições ou substituir uma refeição principal, como por exemplo o almoço, por um lanche, tá? Evitar alimentos industrializados, certo? Alimentos esses que são fontes de açúcares e de gorduras, ok? Evitar os embutidos, mortandela, salsicha, presunto, linguiça, tá? Evitar também aqueles alimentos que contêm muito sal em seus ingredientes, tá certo? Ser criteriosos também no consumo de margarina, não levar para casa a margarina, não consumir, tá? Evitar os leites e derivados integrais, ou seja, aqueles queijos amarelos, como mussarela, queijo manteiga, tá? Evitar bebida alcoólica e fumo, tá certo? Porque pode desencadear processos inflamatórios, né? E outras doenças mais perigosas, tá certo? Então, a dica é, se tem um excesso de peso na família ou o vizinho, né? Falem para eles procurar um profissional capacitado para tratar o excesso de peso, né? O nutricionista, diante da lei, ele é o profissional responsável para prescrever a dieta, ou seja, o plano alimentar. Vamos encaminhar para vocês o informativo junto com mais uma receitinha essa semana. Fiquem com Deus e até a próxima!